Olá, boa noite, audiência do Quintou Podcast. Mais uma quinta-feira no ar com a ilustre presença de vocês nos alegrando. Se você está assistindo nesse momento pelo Instagram, já entra pro YouTube, que no YouTube você vai ter uma qualidade de áudio, vídeo, imagem, cortes, referências muito diferente do que aqui no Instagram. Então já fica a dica. Se você estava no nosso Stories, lá tem o clique, né? É só clicar, você tem o linkzinho lá para direcionar para nossa live do YouTube, tá bom? Se você não é inscrito, te convido a se inscrever para ter mais conteúdos como este. Já deixa o seu like e já pode registrar também um comentário, já que você sabe qual que vai ser o tema da live de hoje. Ao longo de todo o programa, você fique à vontade para fazer a sua pergunta. Se nós não respondermos aqui, depois a gente faz um backstage respondendo perguntas depois que o Quintou acabar, tá bom? Você é nosso convidado de honra e eu não posso deixar de apresentar ela que hoje veio agraciar o Quintou. O meu nome é Alex Rosa, sou o CEO e hoster aqui do Quintou e nesse momento eu tenho a honra de trazer para um bate-papo Leila Novak. Falei certo? Olá, isso aí, falou Novak, muito bem. O pessoal demora a acertar meu sobrenome, né? Tem tantas outras pronúncias, mas Novak é isso mesmo. Aí, ó, mandei bem, já comecei com o pontinho na frente. Leila Novak. Novak é polonês, alemão? Polonês, aham. Polonês. Mas tem Polonês, descendência, não? é polonês do pai e alemão da mãe. Olha Da aí, mãe ó. é Nils. Já começamos com informações quentíssimas. É natural de São Bento do Sul, Leila? Sim, nasci aqui, Olha aí, ó. mas não sei se vou morrer aqui. É, Do jeito que eu gosto de ficar pra lá e pra cá, né? do jeito que viaja. É isso aí. Só Deus sabe. Muito bem. E o maridão? O marido é daqui também, natural daqui, tem descendência polonesa dos dois lados, inclusive hoje ele tá na última aula de polonês dele. Oh, aí Quem sim. sabe com ele a gente consegue falar alguma coisa. Consegue trocar umas palavrinhas, né? E você, já deixa aí pra nós, onde é que você é? Qual que é a descendência? É polonês? Se é de São Bento do Sul? De onde é que você está escutando ou assistindo o Quintou Podcast nesta noite? Registra pra nós aí nos comentários que a gente quer entender de onde é o nosso público. Leila, pra gente iniciar aqui, a gente tem, nossa, milhões de perguntas, né? Vai falar sobre agência, sobre viagem, sobre como é. Mas eu quero começar só uma coisinha bem rápida, pra eu já me, né, já fazer direito. Vamos lá. É aeromoça? É comissário de bordo? É comissário de voo? Qual que é o termo certo? Então, eu vi que nos vídeos tu ficou assim, Eu fiquei não na sei o que dúvida. eu falo, né? É. É que até então sempre foi a aeromoça, mas só que depois de muito tempo, vários meninos, homens também queriam fazer o curso e foi aberto isso. Então foi se modernizando a nossa profissão e depois ficou comissário de voo, comissária de voo ou de bordo, né? Que é a bordo das aeronaves. Faz sentido, porque daí Né? Porque viraria daí um não tinha o aeromoço. aeromoço, não fica legal, né? Faz Então. sentido. Então, se chamar de aeromoça, tá A até tá aeromoça, tudo sim, bem. porque eu sou do sexo feminino, então tá bem tranquilo. Então tá tranquilo. Até ó. porque, assim, no nosso crachá era Leila Novo, a aeromoça. Ó, aí sim. É porque eu trabalhei na TAM, né? Que depois se tornou a Latam, mas era no crachá realmente era a aeromoça. Isso aí. Bacana, eu já tirei minha dúvida, então se eu errar aqui, audiência, fiquem tranquilos, Pode né? tratar nos dois que a gente vai atender. Pode tratar nos dois. Então eu vou dizer a aeromoça, que eu acho que fica fofinho aqui Fica também, né? mais, Fica mais aham, fofinho. elegante, né? Aham. Leila, vamos Mais lá. curto também. Mas Leila, antes de ser aeromoça, quem é a Leila? O que Leila fazia e como começou nessa área? Porque não é de agora, né? Você já tem essa Não. formação, né? Hoje é ex-aeromoça, você pode chamar de ex. Isso, Mas já não sou como mais. tudo começou? Conta pra nós, o público quer saber. É isso aí, na realidade eu tenho essa profissão que escolhi, na realidade, desde a infância. Desde criança, minha mãe sempre me dizia que enquanto ela pendurava a roupa, eu ficava deitada com ela no gramado, olhando os aviões passarem e falava que eu trabalharia um dia nas aeronaves, mas sem saber de fato o que ia fazer. Primeiramente, eu achava que um comissário de voo, uma aeromoça, falaria só, né? Senhoras e senhores passageiros, bem-vindo ao voo tal, 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 tal. Bem no fim, o trabalho é puxado, hein? É outro? Não, não é só ficar falando, não. Realmente envolve muita coisa. Mas aí vamos tentar fazer umas pinceladas, né? Eu lembro que eu sempre trabalhei também na empresa da minha mãe, que hoje em dia até somos sócias. E aí eu fui para a faculdade, só que antes da faculdade, antes de entrar na Univille, inclusive, eu fiz um cursinho, né? Preparatório e tal. E eu nunca vou esquecer de um professor que falou assim que era muito triste quando ele falava com o pessoal, né, para saber quais são as suas vocações e tal, e estavam ali na universidade fazendo um curso que nem sabiam por que estavam fazendo. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu estava me preparando para, né, ter uma formação melhor ali em relação à administração de empresas, mas eu sempre quis ser comissária. Até então eu achava que isso não fosse possível, que não tinha como correr atrás. E aquilo eu pensei, não, eu tenho que fazer o que de fato
eu sinto e o que eu devo fazer. E aí eu fui atrás, até para um primo meu que me ajudou em Curitiba a encontrar a escola da aviação e tudo mais. E junto, daí eu entrei na universidade, fiz o curso de administração de empresas, juntamente com o meu curso de comissária de voo, né? Que demorou para concluir, são 6 meses de formação. E ali foi indo. Daí depois do curso, 2 anos de espera para ser chamada pelas companhias aéreas. Nossa, 6 meses de curso, mais 2 anos de espera. Isso, e depois também você tem Uau! que fazer, tipo, como se fosse um vestibular, que na época era o DAC, o Departamento da Aviação Civil. E ele hoje é a ANAC, né? Sim. Então, depois que você faz o curso, tu tem que ter uma formação, passar ali na prova final da ANAC, aí você pode enviar os teus currículos para as companhias aéreas. Me Daí foram 2 anos de espera, mas eu acreditava fielmente que, de fato, eu ia viver essa realidade, assim. Era uma realidade já, porque eu sonhava e corria atrás, né? E aí foi quando a TAM, na época, me chamou, que hoje em dia se tornou Latam, e aí fiz as entrevistas, são várias etapas, vários dias, é uma atenção e um comprometimento também. Isso aqui, gente, é tranquilo, perto do que eu já passei para ser realmente selecionada para aviação. pressão. Bastante, né? É. Altas perguntas, assim, chaves ali para ver o teu psicológico e tudo mais, né? Fora que também você tem que ter toda uma estrutura, né? A gente tem que ter o certificado de uma avaliação física, todos os dentes, tipo exército, assim, sabe? Nossa, Todas as forças armadas, as forças tá de rigoroso o negócio. é. E aí, graças a Deus, consegui passar, daí eu fui para treinamento em voo, e foi muito engraçado, porque antes de ser comissária mesmo, de conseguir, eu fiz uma viagem com a minha mãe, que foi incrível, fomos para São Paulo, na época era a Varig, saímos de Joinville para Caramba. São Paulo, e só aquela viagem que eu fiz. E eu não sabia bem ao certo qual que seria a minha realidade trabalhando em pé, no corredor e tudo mais. E aí entrei em treinamento, a gente tem um treinamento muito bom teórico, depois em voo também a prática. E eu com a minha instrutora, no meu primeiro voo foi um madrugadão para o Nordeste, foi Maceió, nunca vou esquecer, nervosismo batendo e tal, e você tem que daí colocar na prática todo o teu treinamento ali, mais do serviço de bordo, né? A Sim, questão de segurança, graças a Deus, nunca foi preciso usar, de certa sim, forma, sim, né? sim. Mas a gente estava sempre muito atenta, e ali eu comecei a ficar enjoada. Eu começar a servir os passageiros Uh, e ficar enjoada por causa do tinha um pouco de balanço, não, nem era turbulência severa, sim. só que vinha um enjoo, assim, e aí daí ela falou assim: "Olha, vai pro banheiro, lá você vai melhorar e tal". E eu cheguei, assim, hoje que eu lembrei, assim: "Não, isso eu tenho que trazer pra vocês, porque foi incrível". Eu olhava para o espelho do toalete, assim, meio que chorando, falei assim: "Meu, eu tenho que dar conta disso, eu não posso que um enjoo vá atrapalhar". E o desafio, né, de É. estudar, passar, Porque, chegar poxa, lá eu e já fiz tudo isso e agora eu vou ficar enjoadinha me e não vou conseguir realizar meu caramba. trabalho, É. né? Mas aí, foco, força e fé, e aí E vamos e lá, né? foi, e Foi. foi. Uhum. Cara, desafiador. Quanto tempo nós estamos falando de Leila, comissária de bordo, aeromoça, quanto tempo foi essa tua trajetória, né? Eu não sei, É, foi só Latam? foi só TAM, aham. TAM, que agora é Latam, né? A gente tem que considerar que a TAM já se foi, né? Foi uma fusão aí que teve. Então, o curso eu fiz em 2003, 2005 eu fui chamada e eu trabalhei por 11 anos. Então, foram 5 anos nacional e 6 anos de voos internacionais. Uau, Aí a gente segue caramba. uma hierarquia também, depois tem que fazer os testes, de línguas, né, para que na tua hierarquia, para subir para os voos internacionais, você tem que passar na prova escrita e oral de alguma língua que você escolha. Na época foi inglês, mas hoje em dia eu tô acho que melhor no meu portunhol, no espanhol, do que no inglês, porque daí É. depois que eu saí da aviação, usa mais nas viagens, assim, né. Mas a gente tinha um inglês mais focado também para a parte a bordo, né, para a parte de segurança, equipamentos e tudo mais. Muito bom, É isso aí, então foram 11 anos até que eu saí, porque daí tem outros, né, muito outros bom. Uma dica para quem quer ser aeromoça nos dias de hoje. uma dica, olha, muito estudo, muita persistência, não desistir, mas é possível. É possível. Comunicação, principalmente. As pessoas ficam muito preocupadas, né? Ai, que tem que ter altura e tal, mas hoje em dia, gente, um saltinho ali, os compartimentos superiores, que são os bins, a gente consegue de boa abrir e fechar, mas antes eles exigiam, né? Muita questão da altura, né? Mas, claro, a parte física é estar bem aí de saúde, comunicação, uma língua, né? Uma segunda língua, não só o português, precisa a gente ter esse interesse em estudar outras línguas, é importante, é isso aí. Bacana. E para você, na tua análise, dentro desses 11 anos,
Você imagina que hoje o pessoal tem mais desejo de entrar para comissário de bordo, por exemplo, ou menos desejo do que tinha antigamente? Porque tecnicamente facilitou um pouco mais, tem gente que mata a vontade viajandinha e tal. Como que é essa tua Eu análise? acho, assim, que essa profissão já foi muito glamurosa, né, hoje em dia ela tá, infelizmente, um pouco banalizada até pelas leis que mudaram, né, depois que eu saí, com colegas que ainda continuam na aviação, o pessoal fala assim que não tem mais muito serviço de bordo, né, o que facilitou, entre aspas, para os comissários, mas que de fato a gente é realmente valorizado mais pelo nosso treinamento mesmo, pelo que realmente um comissário de voo representa, que é técnica em segurança de voo, né. Mas eu acredito, assim, que a vontade talvez seja, se bem que assim, ó, agora você falando isso, a filha de uma das minhas amigas que inclusive veio me visitar agora domingo, ela quer ser comissária. Olha aí, ó. Aham, sim, Então ela ainda quer tem quer ser essa. aeromoça, porque essa minha amiga também foi, né. Ela era da turma 64, eu era da turma 66 da TAM, e o marido dela também. Eles que têm agora uma empresa ali em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Então são os 2, o comissário e a comissária. Agora tem os seus próprios negócios e a menina, ela deseja ser comissária. Legal, bacana, hein? Minha Muito filha bom. joga no Roblox um jogo também de aeromoça, Olha aí. Estela, aham, Estela vem e me chama muitas vezes para me mostrar como que ela tá atendendo os passageiros e tudo mais. Daí eu pergunto: "Filha, aí, quer ser?" "Ai, mãe, não sei ainda". Eu falei: "Ah, então é isso aí, É, vamos esperar, não vamos processo, influenciar, né". Cada processo. um tem o seu perfil e o seu caminho a seguir, né. Sem dúvidas. Leila Novak, casada, mãe da Isso Estela, aí. natural de São Bento do Sul, origem polonesa, trazendo aqui para nós do Quinto Podcast todos os detalhes sobre como foi durante 11 anos ser comissária de bordo, aeromoça dentro de uma das maiores companhias TAM, que diante de uma fusão virou Latam. Agora a pergunta que não quero calar que os nossos internautas fizeram Opa. foi sobre, por exemplo, dentro desses 11 anos, você já viu algo ilícito? Já entraram com alguma bomba, arma ou algo do gênero lá? Passou algum sufoco nesse sentido? Sim ou não? Não, Foi graças a Deus tranquilo? foi tranquilo. Na realidade passa muito, por exemplo, acontece, já teve vários voos que eu fiz que tem os policiais que estão fazendo o transporte, por exemplo, de alguém, sob custódia, então, geralmente esse passageiro ele entra, pela porta traseira da aeronave, sai pela porta traseira, senta nos últimos bancos com um policial de cada lado, então, assim, é super discreto, super seguro, né, É. em relação a isso. Inclusive, sempre, ó, com as algeminhas fechadinhas, quase que o policial tem que dar ali comidinha na boca Capaz. porque não é legal soltar, né. Eu também, se fosse pra soltar, eu ia falar: "Ó, põe a algema nesse", Não, porque a gente não sabe a reação, toda né? e toda a periculosidade daquela pessoa, mas graças a Deus fui super tranquilo. Foi Sobre tranquilo esse quanto a sim. isso. Aham. Muito bem. O pessoal tem, de repente, uma curiosidade que é a seguinte: comissário de bordo, qual que é a principal função? Por que que tem que servir aquela comidinha? É para deixar o pessoal que tá voando mais tranquilo ou o pessoal entra com fome, fica brabo e depois aí quer descontar em vocês, vocês dão o alimento para deixar tudo mais tranquilo? Por que que tem esse serviço de bordo? Olha, eu acho que os 2, sabe, porque na realidade não, na realidade o objetivo inicial, né, em relação a passar um carrinho com algum alimento, com alguma bebida, é para distrair o passageiro, para relaxar o passageiro, porque muita gente até hoje, não dá para negar que tem medo mesmo de voar, não se sente seguro, né, não sente os pés no chão, então já fica inseguro, é com essa finalidade. Mas a gente vê que hoje em dia, por exemplo, quando a gente escuta que: "Ah, agora só tem uma bolachinha, só tem um salgadinho", já nem tem mais o que tinha antigamente, né, principalmente na econômica, o pessoal reclama, então no fundo eles sentem falta, né, que Entendi. as empresas estão, enxugando os custos e aí tá ficando isso um pouco de lado. Mas a ideia então de passar o alimento é em função disso, de dar uma Isso. tranquilizada, o pessoal se distrair um pouquinho, baixar um pouco o nervosismo, porque o pessoal Opa, ô meu jovem, Ô, Chaquinho! você calma meu, Cheguei. rapaz, você veio da onde? Mas não é hoje que aquela moça, a garçonete de viagem, que trabalha com viagem, eu já vim pronto pra viagem. Rapaz, meu filho, primeiro sai da frente da chegou um câmera, sai da frente da passageiro câmera, vem pra então. cá, primeiro vem aqui, vem cá do meu lado, conversar com o senhor Boa de noite, perto. chefinho. Boa noite, senhor, Tava muito senhor não, tava...
E tava com muito sol lá fora, Não, mas porque eu vim olha... pronto pra viagem, eu quero viajar pra um lugar que tem sol. Essa é a garçonete do avião, que agora tem agência de viagem. Não, meu filho, essa aqui é comissária de bordo, ó, respeito, comece com respeito. Mas a comercial não é a garçonete do avião? Mas é porque eu tava justamente perguntando pra ela, você escutou? Você não escutou porque você chegou aqui Eu atravessando cheguei um tudo. pouco atrasado. Chegou atrasado. Prazer, boa Prazer, noite, tudo Lambisco. bem? Lambisco, prazer em É que o conhecê-lo. senhor falou pra mim, venha pronto pra viagem. Não, mas pra um bate-papo sobre viagem. E aí? Bate-papo sobre viagem. Mas agora pergunta, já que você Mas atrapalhou se- o programa, ué. É isso aí, se tu Mas tá... ela não é garçonete de viagem? Não, ela também serve o alimento. Mas é que nós estávamos falando justamente isso. O alimento, ele serve pra deixar o pessoal mais tranquilo, baixar a tensão. Você Eu não tem sempre- medo de voar, não? Mas eu nunca voei. Ah, tu nunca voou. Ah, então tá tranquilo. O que a Aqui, gente ó. não conhece tem que encarar e, né? É. Mas eu queria fazer uma pergunta, chefinho. Que a Fala. gente vai- Desculpa, Lília, tá, Aí mas fala- vamos... Eles Fala. perguntam pra mim se eu já andei de avião. Ah, Eu falei, eu nunca andei, mas o senhor já andou de avião? eu já andei no avião, já. Mas é porque o pouco que o avião faz é andar, né? Ele mais voa. Mas anda também, pra sair do chão. Ele tem... Mas Então, anda bem pouquinho, né? É, Mas é uma velocidade super surpreendente, bacana, né? Até que ele suba. Sabe qual que é a velocidade da pergunta? Vai, dica. Qual que é a Ah, isso aí. velocidade? Isso aí tem que perguntar pros comandantes, pros pilotos. Eles Ih, vão rapaz, saber bem certinho tentei no te altivo. ajudar, Ô, não. chefinho, eu só Tentei te tenho uma ajudar. pergunta pra ela. Ah. Fala. Ela não era garçonete, é outro nome? Ela é comissária de Ah, bordo. comissária. Mas você sabia que ela serve alimento, mas isso aí é... Cara, isso aqui é o Nossa. mais básico, é o que vocês enxergam. Mas 10% o só, por- realmente. pergunta o que, que mais... Pergunta, vai. Não, eu queria perguntar Ah. outra coisa. Ah, então pergunta. Se ela já viu alienígena. Alienígenas? Olha, alienígenas. eu não, porque não dá tempo, né? Nós estamos ali servindo os passageiros e cuidando de todos os passageiros, mas o pessoal da cabine. Opa, opa. De avião e o alienígena. Ei, ó, ó. acompanhar. Não Você fez uma alienígenas, né? Ó. Mas assim, já houve relatos aí dos pilotos na cabine realmente verem luzes diferentes, estranhas, que ó. com É. certeza É. eles sabem que são coisas a mais. E não podemos acreditar que somos só nós aqui nesse mundo, né? Ah, Vamos dar é. espaço Mas aí nos pro seus pessoal. voos teve esse tipo de comentário ou é dentro da companhia, assim? Não, De na ver? realidade, a gente, da tripulação, né? De às vezes É? voar ou com um técnico ou outro e falar assim, poxa, já esse voo sobrevoando tal área, a gente viu alguma... Mas, gente, não precisa ir pra muito longe, né? Vocês estão sabendo que aqui em Itapoá, ali na região... Sério, ali naquela rua entre Garuva e Itapoali, é um lance pra ver essas terrestres. alienígenas? Rapaz. Ali Mas tem que nem eu, uma região. ó, eu não sei pra onde que eu vou. Eu queria ir pra um lugar de calor. Calor. Aonde você vai me indicar? Mas olha, você Eu gosta... tô pronto pro calor. Tem o seu amigo Fernando. Não, tu tá com uma baita de uma sombra aí nesse boné, mas... Eu só ouvi pra não queimar meu E rostinho, na né? bagagem tá aí uma sunga, uma camiseta, uma toalha. Tá até o potinho inflado. Ah, aí pra então. pra- E gosta de mar barrento? Gosta de água Ó. de rio, cachoeira? Ou você Eu gosta... queria pra aqueles mar cristalinos. Ah, dá pra ver os pronto. peixinhos. Então fala comigo que eu vou te levar. Enfim de viagem. Ah, depois eu vou deixar pra você. Depois nós Aqui, ó, aqui, ó. conversamos, então. Aqui, ó. Você faz, Então tá. ó. Pega o cartão. Olha que cartão chique. Você pega o cartão da Infine. Não. Tem aqui, ó. Acessa o site. Tem um QR Code, tá? Você acessa ali. O que é um QR Code? QR Code é pra você escanear. Tem seu celular. Tem seu celular? Seu celular. Tá guardado. Tá, então você É que escaneia acabou a lá. bateria. Você escaneia lá, depois nós conversamos, tá bom? Vai lá, depois E nós assim, né, gente, ainda lembrando, né, claro que realmente a aeromoça, comissário de voo, tem uma relevância muito alta em relação a todo o treinamento que a gente tem, conhecimento, mas não vamos desmerecer as garçonetes e os garçons, né? Todo mundo tem o seu devido Eu valor. podia ser um garçom do avião, né? Ai, que tal? É. Ela foi boa, tá? Só que, vai ter que dar uma. Se for na Latam, tem que dar uma paradinha no bigode agora, mas não precisa tirar. Porque Ó. depois que teve a fusão da TAM com a Latam, os homens podem usar barba, bigode. Quando era TAM, homem de barba feita, mulher de cabelo amarrado, bem baixo, a altura do cabelo na altura correta. E depois que teve a fusão, o negócio ficou mais moderno, mais solto, mas também não dá pra Libera. sair muito dali. Também não passa do limite. Agora. O que é latão? A Latam é uma companhia aérea. Eu pensei que eles iam andar de latão. Latam. Vai lá. Mas Parou, eu ando vai lá. de latão, chefinho, pra chegar aqui. Por isso eu me atrasei. Então, o busão, né? Os busão amarelo da cidade, né? Não, Vai lá, dá licença, meu filho, dá licença. Daqui a pouco você volta aí trazer uma água pra mim. Já prepara, guarda essa mala. agora, já vou preparar. Leite, você me desculpa que o nosso garçom, às vezes, ele perdeu o time. Você viu? Eu falei que era com uma pessoa expert em viagem. Ele entendeu que era pra sair de viagem. Então, Já trouxe mala. Mas Mas faz... é pra ver que é 2 toques para as pessoas se empolgarem em viajar, né? Exatamente. Quando tem a conexão certa, ó. É rápido, fácil e prático.
Voltando ali, vamos falar um pouco sobre, então, todo esse viés por trás, né, desse servir, né? Do servir ali uma água, uma bebida, mas tem todo um outro lado. Qual é? O lado realmente de, por exemplo, a gente tem todo o procedimento de segurança quando a tripulação chega, no avião, a gente faz toda o checklist de equipamentos de emergência, para saber se todos os equipamentos estão na validade, se estão nos locais corretos aonde que eles precisam estar. A questão da galley, que o pessoal chama da nossa cozinha, né, mas é a galley. É ali onde a gente tem que também checar se tem toda a alimentação correta, a gente tem a lista de passageiros, a gente se comunica com o comandante. Antes disso, tem o briefing, né, dentro dos departamentos operacionais, onde os técnicos conversam com a tripulação comercial para acertar todo o voo, para passar a meteorologia, como que vai ser o voo, quantos passageiros a bordo, se tem, por exemplo, um passageiro sob custódia, ou se tem um esquife, que a gente chama que é uma pessoa que já não está, que já passou dessa para melhor e que está... Como é que é o nome? Esquife. Skiff. É. Skiff. Que se tá a bordo, né, tipo, então a gente porque muitas vezes o que acontece, o que vai mudar na nossa vida, o esquife no compartimento? Nada mais, às vezes, a família. A Entendi, família está sentada na poltrona tal e tal, como que você vai lidar com essa família, né? Então entendi. tem todo um preparativo nisso. No treinamento teórico e prático também existe treinamento para combater o fogo, casinha da fumaça, primeiros socorros. Aí eu já tô tendo que puxar aqui na minha cabeça, que faz tempo que a gente não fala sobre isso, mas é bastante coisa. Uau! O pessoal se engana, viu? O pessoal às vezes acha que, nossa, tá ali pra servir ou pra falar, às vezes ali, né, é As microfone informações. que chama? Microfone? A gente chama de PA. PA. É tipo um telefone que PA. fala, né, a gente consegue falar aqui, mas consegue chamar todas as estações e comissários e falar com os outros comissários também, consegue falar com a cabine. Entendi. E a questão seguinte, outra pergunta que o pessoal fez no nosso direct, foi uma pergunta um tanto quanto polêmica, vamos chamar assim, né? Ô, Lambis, traz uma aguinha pra mim, Lambis, faz favor aqui, por gentileza. Bora, chefinho. Uma pergunta Só na distração. um tanto quanto polêmica. Um tanto quanto polêmica. A pergunta é a seguinte: Aí. você já presenciou sexo na cabine do avião? Graças a Deus, não. Né? Que a intimidade de cada um fique com cada um, né? É que assim, mas por que veio essa pergunta? O pessoal se ilude muito com filme, né? Aqueles filmes hollywoodianos, né? Não, aqueles filmes de Hollywood. Você já Que assistiu o casal... filme? Eu já assisti filme que tem essa menção de... Vai lá no banheiro do avião, fazer uma Eu fico coisinha. pensando como é que eles conseguem fazer alguma coisa Pois aqui é, porque é pequeno aquele Pelo espaço. amor de Deus, tem que Eu estudar. assisti um filme também. Que filme? Que o casal foi pro banheirinho. Foi banheirinho? Só dá pra dar uns beijos, olha lá. E assim, nojento, né, gente? Quem faz isso deveria escolher um outro momento, porque, meu Deus, nós estamos numa aeronave aí com 180 e poucos passageiros, todo mundo lá. Ai, gente, Vamos manter a senso. decência. Obrigado, Luiz, com muita gentileza sua. Mais Mas uma a pergunta é, teve alguma Vamos. coisa estranha, assim, que você presenciou? E tem em relação ao toalete, que é assim, olha, eu realmente aprendi muito com isso quando eu estava já voando, depois que passou os enjoos, que eu já estava bem ali, mas ainda estava com a minha instrutora na prática. Assim, os passageiros têm dificuldade de abrir o toalete, porque tá escrito push, mas é empurre, né? Então, tem aquele esquema de Mas push, também, empurre, né? push, empurre. Mas também, não, agora Puxar. eu ia concordar com o Lambisco. O Lambisco teria Eu tinha puxado. puxado lá, tava É. teimando. E não era pra Então, puxar. e aí ele tava se batendo e eu na galley, só de olho, tipo assim, quero ver ele conseguir abrir esse toalete. E deixei. E a minha instrutora não tava perto. E eu ali, tipo, pagando pra ver o que era. Eu queria ver até onde que ele conseguiu desmontar a porta do toalete. Não conseguiu nem fazer De tanto xixi naquele. puxar. Desmontou, ele foi procurando e pegou um botão que a gente tem, assim, um ganchinho, prata. Aqui ele desmontou a porta. Por que a porta desmonta? Porque, por exemplo, às vezes a gente tem que levar passageiro em maca. Então, os toaletes da maioria das aeronaves desmontam lá atrás para que, quando precisa levar um passageiro que precisa embarcar na maca, amarrar a maca nas últimas poltronas e tal, então esse toalete é maleável. Ele conseguiu desmontar a porta do toalete. E aí chegou a minha instrutora bem na hora e falou assim: agora você vai montar a porta. Que ela pensou, poxa, né? Porque não facilitou a vida, né? Só, né? Qual a gentileza? Ele falou assim: não é push, empurre.
Empurre. Então, quando eu ver um push, é empurre. Push, empurre. Isso. Já viu a Claudilene? Eu sou casado com a Claudilene. Ai, sua esposa, Claudirene. Claudilene. Ah, tá. E ela queria fazer o curso de, como é que chama? Comissária de voo. Comissária de voo. E daí ela viu lá na apostila que a comissária de voo, agora nós vamos perguntar para ela, Bora. tem que entender tudo o básico do manche do Aerodinâmica. avião, A gente tem porque no se o curso- piloto desmaiar, você que tem que comandar, né? nos filmes tem Mais bastante ou disso, menos. né? Aham. A Claudilene desistiu. É. Ah, por quê? Ela não tem nem carteira de motorista. Meu Deus do céu. Não, mas a aerodinâmica, né? Tem que saber um pouco de flaps e de, né? Assim, tem. Flaps, slaps. E Ela- cai na prova, É, né? mas nós estamos falando com um piloto de helicóptero E aqui cai na também. prova, Cai na né? prova. Principalmente no curso de comissário. No curso já cai ali. Aham, isso aí. Mas depois não usa, não. Esse aí a gente deixa mais pros técnicos. Um dia eu quero E, tirar minha habilitação e tem dois, também. tem dois pilotos, né? Dois, né? Piloto, copiloto, já justamente pra se um desmaiar, o outro atender. Mas a Calma. gente tem o treinamento de Pilot Incapacitation. Não. Que é como, por exemplo, o comandante. Nossa, agora entrou num assunto Ali? que eu nem lembrava mais. Gente, se o comandante ou o copiloto indiferente desmaiar ali, realmente, né, no voo em si, a gente tem que saber como que afasta toda aquela cadeira Tá, dele, né? A sim. cadeira toda Pra automática e tirar tal, para tirar ele, tirar os pés do pedal, tudo. Mas Pô, uma muita curiosidade, segurança. chefinho. Voar é segurança total. Tem habilitação para tudo, né? Pra tudo. Carro, moto, helicóptero, avião. Sim. E será que tem habilitação pro disco dos alienígenas? Acho que esses só os verdinhos sabem, Ah. né? Eles são ligeiros, né? Por isso que a gente não É outras consegue. habilidades, né? Obrigado, Labisco. Obrigado. Esse rapaz, Leila, você decorda o homem aí, rapaz. Ele não vai deixar nós conversar. Não vai deixar nós Ah, então. tem que cuidar com esse rapaz aí. Mas muito bom, a gente já entendeu aqui, né, que ser uma comissária de bordo requer todos uns treinamentos, não é só servir o alimento. A gente trouxe isso porque realmente a luz, né, da sabedoria aí, porque o pessoal às vezes se incomoda um pouquinho, fala, mas serve o que mais faz? Então tem todo um treinamento, tem toda uma experiência. Já passamos pela questão do montar e desmontar a porta, que você Isso, acabou tendo tive que montar. Mas ali também eu aprendi, né? Foi um aprendizado, porque a gente tem que se adiantar. Tomar atitude, se adiantar no que a gente pode, se adiantar para resolver a própria vida, principalmente, e a do outro, a gente vai lá e faz, né? Não fica Bacana, esperando, né? Sabendo que vai dar. bacana demais. Né? Vai lá resolver. E pra gente entrar ainda num tópico que o pessoal fala demais, é a dita turbulência. Ah. Andar num avião é realmente mais seguro do que andar num carro? Ah, com E certeza. aquelas turbulências, tá passando o quê? É nuvem mais grossa, é nuvem de chuva, já passou no meio do olho do furacão? Como é que funciona? Como é que é a turbulência? Já passou por alguma? Muitas turbulências, né? Foram 11 anos de aviação e isso tem sempre, né? Mas teve aquela que você falou assim, agora eu fui ver Jesus. Quase. Inclusive, foi, assim, a gente teve várias turbulências, mas a mais marcante pra mim foi a última. Por que eu falo a última? Porque eu tava carregando a Estela no ventre e eu nem sabia. Provavelmente já tava com os meus hormônios alterados e sensíveis. Não sabia ainda que tava grávida, mas foi... Eu falo última porque agora eu consigo saber, né? Depois fui fazer o teste, tava grávida mesmo. E foi o meu voo para Santiago do Chile, ali a Cordilheira dos Andes. O avião tem que ter todo um outro preparo, né, para pouso em Santiago por causa das montanhas. E ali chacoalha bastante sempre, né? Nós estávamos no 777, era o Boeing 777, 2 corredores. E o voo não estava muito cheio, né? E a gente escutava de chacoalhar as bagagens no porão, chacoalhando para lá e para cá. E aí, quando o comissário de voo fala que realmente tem que usar o cinto, porque vamos passar por uma área de turbulência, tem que levar a sério. Porque ali, infelizmente, eu vi passageira voar, sentada na janelinha, cair no corredor, se machucar. E assim, não foi muito turbulento. É o trivial que a gente passa naquela área ali. Só que aí a gente retornou, o comandante decidiu retornar, não seguir em frente porque estava demais mesmo. Faltava 15 minutos para pousar, mais ou menos. E aí ele fez uma outra rota para aliviar, sempre com questão de segurança e conforto para nós, para os passageiros. Chamou todos nós. Existe uma chamada específica que chama
todas as estações de comissários para a gente conversar sobre o que ele vai decidir e tudo mais, e até para a gente passar segurança para o passageiro. E aí, nosso voo demorou mais uma meia hora e pousou. E ali a gente viu, assim, o quanto muitas vezes o extremo da emoção das pessoas fazem, inclusive, elas, assim, se entregarem, assim, até demais, porque a passageira saiu. Daí o que acontece? Esperamos o pessoal médico entrar para realmente recolher os passageiros que saíram machucados. Teve uns 2, 3 que estavam sem cinto e que se machucaram mesmo, porque daí bate a cabeça no compartimento superior, abriu o bin, às vezes cai a mala, então tem que cuidar. Por isso que, também quando o pessoal fica aí levando mais não sei quantos quilos na bagagem de mão, não é legal, né, tá em cima da tua própria cabeça, então vamos ter consciência disso, né. Pronto aí, ó. E aí entrou o pessoal a bordo para poder fazer o atendimento médico, e aí a passageira teve uma lá que saiu me abraçando: "Ai, te amo, graças a Deus estamos bem", porque eles viram, na prática outros passageiros se machucarem e estava tudo bem e tal, então essa, Uau. assim, já caiu o nosso carrinho lá atrás, porque daí chacoalha nossos trolleys, né, são meio molinhos, e aí é suco pra tudo quanto é lado, mas a gente sempre tira de letra, assim. Mas não dá pra ter medo de turbulência, né? Quem Faz é parte. técnica de segurança do... E a gente sabe que turbulência não derruba avião, sabe, né? Mas Helicóptero é um pouco diferente o também, né? helicóptero é diferente, né? A É, gente tem o stall de pá, né? É muito fácil, né? Então tem ângulo de. É complexo ali. É ali mais fácil que o avião, né? Porque o avião ele tem na sim, velocidade, o helicóptero não. O não. helicóptero tem que. Ou voar rápido e baixo, né? Pra poder, tem que voar baixo, tem que voar rápido, senão não dá tempo de cair. Ou voar alto e daí pode voar mais lento. Não tem toda uma. Ah, mas helicóptero é um charme também, né? Voar de É helicóptero. bacana, é bacana. Eu fiz um sobre uma vez meu marido também, sabendo que eu gosto só de ficar pelos ares, né? Comprou uma experiência em São Paulo. Nós morávamos na época em São Paulo, na capital, e aí eu sobrevoei com ele ali a região do centro de São Paulo, uns 10, 15 minutinhos. Foi incrível, foi marcante, foi É bem bacana, é bacana. interessante. A gente fala, né? É muito comum falar no helicóptero a curva do homem morto. Então você Ui! tem. Mas é um gráfico, razão de subida Ah, com tá. velocidade, Ah, né? tá. Uhum. Então, se você estiver voando alto, você pode voar mais lento, porque tecnicamente o helicóptero ele tem o alto giro, né? Então, se der uma pane, o motor parar de funcionar, você tem tempo, né, de queda, digamos assim, para você ir pairando e achar um lugar para pouso. Sim, Agora, se você voa devagar e baixo, qualquer problema, qualquer pane, você já cai. sim. Então, você tem que voar rápido, que é para você conseguir no alto giro, né, fazer uma autorrotação e conseguir entrar um lugar para pouso. E essa relação altura-velocidade, ela gera a curva do homem morto. Então, você tem que estar sempre voando em considerações para não ter esse problema. Então, é Para analisando complexo. todas as condições ali, né? Demais da conta. Por isso que os helicópteros às vezes estão voando baixinho, mas estão voando bem ligeirinho. Uhum. Precisa. Ah, tá. E agora, pra gente finalizar esse tópico sobre aviação, né? Já permeamos aqui sobre segurança de voo e tudo mais. Uma curiosidade que a maioria do pessoal não sabe. Se você fosse contar pra nós aqui, ei, tem um segredinho aqui do avião, tem uns negocinhos assim. Tem alguma coisa que você lembra, você fala, isso não é comum do pessoal saber, mas eu vou falar. Tens alguma coisa pra contar, assim, que você lembra, que a gente pode entender, assim, alguma curiosidade sobre os voos? Tem algo, não? Que te chama a atenção? Ai, não lembro agora. De cabeça não vai Não, lembrar? agora não, mas vamos continuando que quem sabe eu A trago hora que alguma coisa. surgir esse Isso, pode insight, já Aham. traz pra nós. E aí chegou um fim, pela gravidez, chegou o fim dessa Porque aí o que história. acontece, né, a gente fica mais fora do que em família, e eu conversei com meu marido, eu já há um tempo já queria ser mãe, mas ele falou assim: "Não, vamos esperar mais um pouco, né, continua desenvolvendo aí a tua profissão, porque quando nós decidimos termos um filho, eu não quero ser sozinho aqui para criar", e realmente ele tinha razão, sabe, eu não me arrependo de ter saído, porque, graças a Deus, nunca me arrependi, né, porque era uma decisão também muito importante eu sair da era o meu sonho e estava claro, eu entrei na aviação e houve as dificuldades no meio do caminho. Eu lembro que, assim, eu entrei e sentia muita falta da família, por exemplo, no final de semana, em churrasco, almoço de família, aquela coisa toda. E aí eu começava a dar prazo, vou ficar tanto tempo, depois eu vou sair, vou ficar tanto tempo, depois eu vou sair. Quando acho que fechou 5 anos de aviação, eu parei de contar. Pensei: "Vou viver o presente". Não, aí eu relaxei, parei e vou continuar na profissão, mas, para retornar Complexo. é, Todo um. é. E aí o que acontece complexo, porque daí, assim, eu pensei: "Tá, vamos ter um filho, então agora eu tenho que decidir de fato largar".
E aí foi tranquilo, porque daí eu já estava pronta mesmo, e a mulher tem um time em relação à maternidade, né? Eu já Sim. estava com 30, e daí eu falei assim, não, então agora realmente Vou curtir o momento. E aí o que é legal na aviação é que assim que a gente, como comissária, a aeromoça, né, no caso, fica grávida, a gente já tem a nossa licença, né? Como é um ambiente de periculosidade, salubridade, questão de iluminação, Então altitude, descobriu, já entra na licença. isso, Não, aham. não é lá pro É finalzinho, isso né? mesmo. Daí depois que nasce a criança, Uhum. aí você tem 4 meses de licença maternidade ou 6 meses, e daí depois eu acabei saindo, peguei 6 meses e E aí acabou sai saindo. isso aí. Aham. E a pergunta que não quer calar, era uma aeromoça com voos internacionais, ela acaba aproveitando as cidades onde ela vai? Aproveita um pouco. Na minha época, a gente dava um jeito de aproveitar, porque costumava, as escalas sempre são de chegar, do voo, finalizar no país, né, de destino e ter 24 horas, né, para descanso. Aí, nessas 24 horas, a gente dormia ali 6, 8 horas e aí ia bater um pouco de perna, né. Comissária gosta muito de ir em mercados e até hoje isso ficou. Adoro visitar um mercado fora com É. produtos diferentes e tudo mais, conhecer os pontos turísticos também. A gente sempre saía em grupo, mas a responsabilidade maior era realmente, porque até teve, né, profissionais, inclusive, que foram demitidos quando resolveram passear. Teve uma história, eu acho. Eu não sei quem são, mas acho que foram ver o Vale Nevado, caiu uma nevasca, não conseguiram voltar e o avião precisava sair. E aí a Bem, responsabilidade, tá entendendo? A gente tá ali que pra BO. a gente tá ali não tá pra passeio, né. Então, assim, Rapaz. hoje em dia, depois que eu saí da aviação, realmente eu aproveito para conhecer os lugares, viajar, passear, né, aproveitar essas oportunidades, mas eu era bem consciente na época, saía para fazer uma coisa, mas não muita aventura, porque eu penso: "Não, eu preciso voltar, né". Tá E uma certo. vez que agora que eu lembrei se bem que não é uma curiosidade, mas é uma outra situação trágica com a pessoa aqui. Eu fui para um shopping, simples shopping, eu estava em Miami, Orlando. E aí, sempre vai andar com o teu passaporte, né, você tem que estar com o seu documento, mas depois daquilo lá sempre eu também agora aconselho levar um documento impresso, não original, deixa o original no cofre do quarto, do hotel e tal. Eu levei o meu passaporte e entre uma comprinha e outra e tal, 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 achei que tinha colocado as coisas na sacola e perdi o meu passaporte no chão do shopping, mas eu só me dei conta quando eu voltei para o hotel, já faltava umas 3 horas, mais ou menos, para apresentação, e para apresentação, que é a tripulação toda se apresentar entre técnica e comercial, para daí pegar o transporte e ir para o aeroporto assumir o voo. E cadê meu documento? E aí eu fiquei, pensa a minha situação. Nossa. Sorte que o comandante era realmente um ser humano incrível, assim, tentou me acalmar, foi comigo, voltamos ao shopping, falamos com os seguranças do shopping, tivemos que ir na área, porque Estados Unidos é complicado, imaginou? Como é que eu ia Imagina, cara. explicar sem voltar sem meu documento? Mas tudo certo, o meu passaporte estava com a parte de segurança do shopping. Ai, desculpa, eu entrei nesse Rapaz, assunto, mas mas olha, é é isso legal, aí. é interessante. Imagina a cena, né? Nos Estados Unidos, foi fazer uma compra, perdeu o passaporte. E Aí como com é que certeza a volta empresa ia agora? perguntar: "O que você estava fazendo É, no shopping?". não, mas Apesar de que eles sabiam, né, que a é, gente dava uma voltinha mas ou não foi outra. tão ruim quanto ficar preso no Vale Nevado, né? Então, deu pra Essa resolver. parte aí, fiquei sabendo que foi tenso, é. Tenso demais. Mas aí a gente fez esse tópico, essa puxada, essa conexão de viagem, se aproveita, se não aproveita, que pelo visto você não aproveitou muito, porque aí foi lá e É. resolveu abrir uma agência de viagens para viajar e né, patrocinar esse momento, ajudar esse momento. Como é que foi a história de montar uma agência? Você não sossegou não, né, que a gente já viu. Você É. continuou querendo viajar, é isso? Na realidade, assim, a gente tinha, né, as nossas passagens na época da aviação ainda, hoje em dia já não é mais assim, mas facilidade de ter as passagens tanto para nós quanto para os familiares, só pagar taxa de embarque, tinha essas facilidades que hoje já não estão mais restritas, porque infelizmente os funcionários às vezes não usam de maneira correta, então é complicado, acabam restringindo isso, mas na época da aviação, eu queria mais era descansar nos meus momentos de folga, porque estava toda hora para lá e para cá. Mas quem nasceu para voar, sempre nasceu para voar. Então, depois disso, não tinha como, né, não parar de viajar. Então, eu tinha que encontrar uma maneira ali de conseguir também levar para as pessoas qual é a transformação que elas vão ter conhecendo novos lugares. Porque daí a gente sai da nossa bolha da nossa vida, né, aqui da nossa cidade ou da onde que você vive. E a gente sai disso, a gente expande
E é muito importante. Na minha opinião, a gente leva daqui o que a gente vive, o que a gente sente, não somente o que a gente constrói, o que a gente, né, com o nosso trabalho, sim, é importante conquistar as coisas materiais, não tô dizendo que não é, mas eu sou mais de viver, de sentir e de conquistar memórias, principalmente. Eu sempre brinco assim, né? Olha, o Alzheimer não pode me pegar, porque é só isso que eu gosto de carregar dentro de mim. Muito bem. Nós já vamos iniciar aqui um bloco onde nós falaremos agora sobre agência de viagens, propósito e essência. Mas antes, um recadinho do nosso patrocinador. Para você, quando chegar o dia 6 de junho e estiver pensando em ir na festa do Arraiá da Aparecida, você, por gentileza, não me vá dizendo que não, mas é uma festa caipira, então eu vou botar a minha pior roupa. Não é assim que funciona, seu mocorongo. Você deve passar no Rancho Paraná, comprar aquele chapelão de respeito, talvez aquela camiseta manga longa quadriculada, uma calça ou uma botina. Rancho Paraná, especialistas em trajes tradicionalistas e também agora conectando com o pessoal do Junino. Para você que quiser ir lá comprar uma roupa diferente, sem fazer aqueles remendos em casa, né? Que vão falar a verdade. Fica diferente, mas já caiu de moda. Vai no Rancho Paraná, pega uma camisa xadrez bonita de respeito e vai no Arraiá da Aparecida, 6 de junho, a partir das 15 horas da tarde. Fala, meu jovem, tudo certo aí? Chefinho, Já me conte. você falou do Rancho Paraná Falei, tava terminando o recado agora, né? e ele tá com 15% para quem chegar lá e falar, eu vou na festa da Aparecida. Capaz? 15% de desconto. Ô, louco, até viu aqui a turma aqui do Quintou, a turma Tem um do Quintou. vídeo rolando, inclusive, na página do Quintou e na página do Rancho Paraná, comunicando e mostrando lá as opções, algumas opções. Chega no Rancho Paraná e fala, vi o vídeo Do Quintou. do Quintou, Mas, vai ganhar 15% E a de festa tá aí, né? Que dia tá que aí, é? 6 de junho. E o 6 de pau junho. de sebo não vai ter, né? É, viu? Ela acompanhou tuas perguntas, viu? Ela acompanhou tuas perguntas. Mas e o serrote, ele vai fazer? Eu tô me preparando. Ah, chefinho. então. Então tá bom. Então eu vou deixar. Falaram que Mas não- e aí, quem vai ser teu parceiro no serrote? Que tem que ter dos dois lados? Claudirene vai ir, não? Ah, Claudinha, não Ela pode. vai ganhar? Você Não podia ir comigo, né, chefinho? Se você, No se serrote. se você se comportar, eu vou pensar. Eu vou pensar. Porque o padre não deixa eu Ah. levar a motosserra. Ah, mas também deve você quer o quê, né? vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo, né? Não, é Porra. muito ligeiro, tem que ser assim, curtir cada momento da serrada, entendeu? tá Esse louco. negócio de motosserra, Não, fora não. o barulho, né? Por favor, recado dado, recado paroquial dado. Mandando também um abraço pro nosso querido patrocinador que hoje, por uma escolha nossa, a gente acabou não pedindo lanche, mas o Billy Joe Gastropub, a casa do sushi SA aqui em São Bento do Sul. Se você também gosta de sushi, só ir no Billy Joe, chega lá, rapaz, tem uma infinidade. Não tem só sushi não, tá? Tem batata frita, tem hambúrguer, tem porção, tem bebida, rapaz, vai lá, vai conhecer lá, tá bom? Um abraço ao Bila do Billy Joe Gastropub. Agora eu quero saber, Vamos lá. toda essa história, viajou, foi comissária, mas não contente, hoje ajuda outras pessoas a se conectarem com o seu propósito e com a sua essência através de viagens, é isso? Isso, porque na realidade, se eu vivo isso, eu posso falar com propriedade isso, né? É coerência, é vivência e é isso aí. Na realidade, principalmente, a Infine Viagens, ela é uma agência de viagens, home office, tem todos os produtos de turismo, atende todos os produtos de turismo, famílias, qualquer serviço que você venha precisar voltado ao turismo, mas o projeto mais intenso, mais assim, do íntimo da Leila aqui, que representa a Infine Viagens, é levar mulheres a viajar, conhecer o mundo, ter experiências diferentes, não somente com a cultura, a gastronomia, mas estar imersos na natureza. Até porque, assim, eu acredito acredito fielmente que é na natureza que a gente encontra a divindade em todos os detalhes. Então, eu sou a véia de 42 já, né? Que ontem eu fiz aniversário, 27 de Olha maio. aí, ó. Já cheguei no 4.2, então eu só gosto de Parabéns fazer... atrasado, mas parabéns, Não, né? é isso aí. Faz parte.
Mas para fazer foto de florzinha, isso é um dos detalhes, né, mas eu sou muito, assim, do visual, principalmente de paisagens. Então, com certeza, a curadoria que eu faço, das viagens voltada para mulheres que eu acompanho, lembrando, né, que eu sou agente de viagens, não sou uma guia turística, então essas viagens são curadas, são acompanhadas, né, eu vou junto para que realmente a viajante, a mulher viajante, que ela investe, muitas vezes ela não tem tempo também, então ela faz ali todo o pagamento, confia no trabalho, a gente apresenta ali o contrato, claro, tudo certinho para ela saber o que ela está investindo, né, e como que vai ser a experiência dela, mas elas não se preocupam com nada, né, eu acompanho tudo e, claro, se for um passeio, uma experiência no destino que precise de um guia turístico, vai ser contratado o guia turístico local, né, para apresentar alguma coisa específica da região, então a gente tem que cuidar disso também. Mas eu sou tipo uma acompanhante, né? Faço toda a curadoria, faço todo o estudo com o mínimo dos detalhes, monto viagens de um jeito diferente, porque, por exemplo, se vocês quiserem ir para Paris, sei lá, para Alemanha, para alguns lugares, tem todos esses produtos prontos, a gente pode realmente comercializar. Mas essas viagens curadas são detalhes que vão ter que não vai ter nenhuma igual. Inclusive, até para não ter comparativos, né? Porque eu acho que cada um tem o seu espaço, e eu encontrei aí no meio das viagens uma forma diferente de atender as mulheres. Cara, que bacana. Muito, 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 muito bacana de verdade, né? Entender que existe, né, uma pessoa que se preocupa, né? É claro, já deixou claro que é para as famílias, né? Vai assessorar no que for preciso, mas que traz uma identidade com um propósito diferente, atender essas mulheres. E a gente sabe que muitas vezes são mulheres, né, da sociedade muito ocupadas, às vezes são, né, auxiliadoras aí dos seus maridos em empresas e tudo mais. Então é muito bom que não tenha essa preocupação, né? Porque o roteiro hoje, você vai lá no TikTok, no Instagram, Ah, no tá YouTube, cheio de roteiro cheio de pronto, né? roteirinho pronto. Ah, você vai ficar 3 dias, vai aqui, ali, lá. Só que aí é um repeteco pra todo mundo, não tem nada E de não só novo. isso, né, daí depois vem para os agentes de viagem: "Ah, eu queria uma dica de tal lugar", então vamos lá, né, vamos separar as coisas. Se vocês dão conta, gente, de fazer tudo sozinho, fiquem à vontade, na internet realmente tem várias opções, mas a segurança, a confiança, o conhecimento que um agente de viagens tem e com também a experiência de tudo que eu já vivi na minha vida pessoal e profissional, eu acho que também tem, né, aí muito a somar. Sem dúvida. Pro pessoal que não entende, quando a gente fala em curadoria, Uhum. explica de uma forma mais simples o que é a curadoria de uma viagem. É cuidar de todos os detalhes, né? Por exemplo, as curadorias de viagens, que são essas jornadas, né? A jornada Infine, que inclusive estou lançando no dia de hoje, está em lançamento. Conta mais, conta mais. É a jornada Infine 2027 é tratar de todos os detalhes. A gente inclui dentro da viagem os produtos de turismo que vai precisar aí do aéreo, do seguro viagem, né? Principalmente internacional, da escolha da hospedagem nos destinos, dos passeios, das experiências, mas a curadoria é um olhar mais concentrado nos detalhes para que ele se torne realmente ela se torne uma viagem com sentido, com propósito, com o que que você quer entregar. E assim, eu acompanhando as mulheres, eu já sou assim uma entusiasta da vida. Então, automaticamente, o entretenimento sou eu. Olha Não aí, só ó. isso, mas eu quero dizer assim, de trazer, esse olhar diferente para essas mulheres que forem viajar comigo, né. A segurança, principalmente, primeiramente, né, a segurança de que nós vamos estar em outros países, mas assim, realmente trazer o olhar dessas mulheres, não somente para os detalhes da natureza, mas para as pessoas que cruzam no nosso caminho. Tem tudo isso que eu acho que também faz parte da curadoria, Muito né. bacana. É um acompanhamento do início ao fim. Eu não sei se a gente pode dar esse spoilerzinho, mas eu fiquei sabendo que Hã. nessa, né, nesses roteiros tem eh, ver o Ah, nascer do claro. sol. Então, assim, não vai chegar numa viagem dessa achando que, eu vou viajar, mas talvez vou descansar, vou acordar 9 horas da manhã. Não. Não. Você tá acordando com o nascer do sol, já tem essa experiência de ver o nascer do sol, sei lá, não sei se é, né? Mas um exemplo, lá no deserto do Atacama, ou vendo, sei lá, no monte, Ou a lua, né, ou a. todos os elementos da natureza costumam estar fazendo o seu espetáculo naturalmente, né, nas nossas curadorias, com certeza, porque eu também sou apaixonada por isso. Nós estamos, na realidade,
muito no automático, né? Nós vivemos agora muito na tecnologia, muito no automático, e aí a gente precisa sair, né, dessa bolha que a gente está vivendo e os elementos da natureza. Eu acredito muito que você saber contemplar. Até esses dias, uma amiga minha tinha pego um Uber e ela tinha conversado com um Uber. Ela falou assim que ele ficou impressionado com ela. Não, porque eu com a minha amiga, ela tava falando, ela também já foi comissária. Não, nós somos caçadoras de pôres do sol, né? Pôr do sol e tal. Ai, não acredito que vocês também gostam, assim, não, porque ele mesmo falou assim, nossa, é difícil, é raro encontrar pessoas que se conectam, porque todo mundo tá no automático. Só que, na realidade, nós somos parte da natureza. Então, se a gente souber balancear isso, equilibrar isso com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, e ter um momento, né, só para as mulheres, nesse caso, né, que são as curadorias, as viagens para mulheres, a gente volta mais energizada, a gente volta realmente com um outro olhar, né, vivenciando experiências aí por uma semana, mais ou menos, fora. Com certeza as mulheres vão voltar transformadas. Elas vão de um jeito e voltam mais cheias de si. Então a ideia seria viajar entre mulheres. Sim. Viajar entre Lá mulheres. vem o lambisco. Viajar entre Mais uma mulheres. aguinha? Essa é a ideia. Pode ser, Lambisco. Ô, Que, Lambisco? ô Javinha, eu escutei que ela faz umas viagens que leva a mulherada. Sim. Sim, faz a viagem e leva as mulheres, Lambisco. Eu até achei interessante essa viagem. Eu tava pensando em contratar essa viagem pra Claudilene. Nossa, ela vai amar, É né? uma Mas ótima eu tenho uma ideia. preocupação. Qual? Ah, Lá pô. você, como só vai estar mulherada, vocês não vão lá ver os gogo boy coisa arada, né? Nada, né? E depende, né? Mas aonde tem Gogo Boy? Lá nos States. Não, Aqui Lambisco. no Brasil também tem. E se a Claudirene fosse uma mulher que Ó. gosta de ver Gogo Boy, ela não precisa estar distante pra Ah, ver. bom. Ela vai vir aqui, vai ver aqui mesmo. Então Vê posso se- mandar Mas, pra Claudilene? claro, e sempre tem que ter aquela, assim, ó, a segurança da mulher que você tem ao seu lado, Isso. né? Os casais precisam ter esse amadurecimento, essa segurança, essa confiança e respeito um ao outro, porque não é que a gente vai viajar entre mulheres que coisas ilícitas ou erradas vão acontecer. Inclusive, Posso ficar só pra você tranquilo. Fica saber, tranquilo. só para você saber que você não tava no começo do programa, eu vou recapitular pra você, ó. Olha lá. A Leila é casada, tem filha, bem estruturada, sócia de uma empresa, de uma outra empresa com a mãe dela. Então aqui tem toda uma estrutura. Ela tem aqui a Infine Viagens e Essência, conexão com propósito. Tu acha que uma pessoa dessa vai viajar pra conectar propósito com as mulheres pra fazer festa, meu filho? Não vai não, meu filho. Você se atualize. Não, Inclusive... Não, mas eu só queria tirar minha Ah, dúvida. não, Agora tá Não, fiquei como tranquilo. assim, ó, Lambisco? Inclusive, põe a Claudirene junto nessa próxima, inclusive, que vai sair em agosto de 2027, que ela vai voltar e vai... Se ela é do tipo que gosta de Gogo Boy, ela vai pensar, poxa, mas foi chato, É. gente. E aquela Ah, coisa não, mas assim, ela ó. não gosta. A minha preocupação é Que tire o deu negócio foco. é sério. Ah, claro, é sério. Mas Sério. depois eu tenho que conversar com você, daí você parcela? Parcelado. Aí, ó. Chefe, Mas tem que ter crédito na praça. Podemos parcelar, mas o nome tem que estar tudo em dia. Não, mas nisso a gente... Não, mas o Lambisco. senhor peça o cartão de crédito, chefinho. Eita! Ah, olha, eu até fico mais segura. Eu não Porque eu não tenho- conheço direito É, o Lambisco, né? é. Você eu já tô conhecendo há um tempo. É. Se quiser emprestar o cartão, pode emprestar. Porque o vale que eu pedi semana passada é pra comprar o bolo do padre. O bolo do Vai padre. Aliança. Entendi. Mas nós conversamos depois, Lambisco. Obrigado Ô, pela água. Lambisco, não pode ficar pedindo vale, não pode gastar nada adiantado. Tem que ser tudo no seu time. Estratégico, Lambisco. Estratégico. Chega Obrigado. de vale. Obrigado, Lambisco. Você é muito legal. Bom, mas fica a dica pra você que talvez aí de casa tenha a mesma preocupação. Será que essa viagem entre mulheres é uma viagem pra realmente curtir, sair uma noite? Não, a viagem é com experiência, com propósito, como a Leila já reforçou. A intenção é que as mulheres voltem renovadas, conheçam a gastronomia local, né, dos locais, que conheçam também e vivam experiências de conexão e contemplação da natureza por esses locais. Eu tive o prazer de conversar um pouquinho mais cedo, vi alguns roteiros, e falando deste do dia 28 do ano que vem, é isso? Qual que é a data que você Na mencionou? realidade, as mulheres vão viajar com Infine Viagens, né? Com o meu acompanhamento. Entre 10 a 18 de agosto de 2027, a viagem vai acontecer. Essa Ok. jornada vai acontecer. E o roteiro, já pode falar um pouquinho pra nós do que vai ter? Sim, mas antes de falar do roteiro, essa questão aí do Lambisco ficar preocupado, você acredita que tem muitos homens aqui
na nossa cidade que ficariam preocupados com as suas esposas viajando? Será E- que não seria um machismo, uma insegurança, alguma coisa Hum, interna, assim? pode ser, mas eu O acredito que você mais, fala? Porque e você? Você deixaria aí a sua esposa viajar com a gente? sim, deixaria só. Não é questão de deixar, né, gente? Claro que tem que ter o Sim. financeiro, assim, mas é uma questão de combinar a liberdade que cada um tem dentro do relacionamento também, E né? eu digo mais, né? Precisa existir, né, uma compliance, né, Com certeza. uma contemplação ali entre o casal para entender que a esposa, muitas vezes, ela precisa desse espaço para recarregar as energias e voltar dando suporte para o marido Isso é muito legal, né? maior. Isso é Sim, porque daí vai importante. abrir os horizontes dela também, né? Claro, para ver além, né? Inclusive, às vezes, se ela não empreende, quem sabe ela vai empreender. E Por que aí não? o parceiro, o marido, o namorado também tem que incentivar. Porque eu acho Muito. que quando os dois crescem, todo mundo cresce junto, né? Não pode haver competição dentro do relacionamento. Agora, né, eu pelo menos acredito nisso, né? Que nem assim, imagina, se o meu marido fosse uma pessoa machista, ou se fosse achar que ele que tem que dizer se eu vou, não vou, não faço, não daria certo. Então a gente acertou ali na convivência, um meio termo, né, para como que a gente vai funcionar. E a gente funciona muito bem, família. Ele tem, né, a empresa dele, tem os negócios dele, eu tenho os meus, e a gente se complementa, mas principalmente respeito e confiança sempre, né? Uhum. Então, fica a dica para você de casa Hum. que gostou da ideia. Depois você pode entrar lá em Fini Viagem, já fazer o seu cadastro, porque são só 9 vagas Nove. e eu já sei de primeira mão que agora só restam 8. Vice? Muito bem, Fez o desafio, agora eu vou mandar a minha esposa Ah, junto nessa viagem. Gostou, né? a Claudirene Gostou. precisa ir! Ó, Ê! uhul! É isso aí. Mas conta pra nós um pouquinho do que vai ter nesse roteiro. Deixa Muito o bem. pessoal com essa vontade de entender o que vai ter, o que dentro do que. Porque eu sei que tem coisas, né? Tem roteiros que não dá pra perder o brilho e o encanto de chegar lá, mas o que você pode contar pra nós? Olha, nós estamos indo, então, a Jornada Infini de 2027, agosto de 2027, vai ser para um país vizinho aqui do Brasil, que às vezes muitas pessoas não dão importância, ou às vezes até têm um conhecimento, ou pouco, né, vamos dizer assim, errôneo. Porque é que nem assim, né? As pessoas acham que o Brasil é só carnaval, mulher pelada e sexo, Futebol. futebol, e poxa, a gente tem tanto valor aqui, tem tantas belezas naturais, e nós, como brasileiros, somos assim, guerreiros, né? Principalmente na economia que a gente está vivendo, e a gente não vai entrar nesses assuntos, mas nós temos muito mais do que as pessoas de fora muitas vezes têm a visão, do Brasil. Então nós estamos voltando ao assunto, né, estamos indo pra Colômbia. Uau! Colômbia, nosso país vizinho aí, então, serão 2 destinos totalmente diferentes da Colômbia. Primeiramente, a gente vai fazer as conexões necessárias e, pousar no eixo cafeteiro da Colômbia, o interior ali, o centro, ele é patrimônio tombado pela Unesco. É dali que saem realmente os melhores cafés, porque a região andina, faz ali divisa com a Cordilheira dos Andes, a parte andina da Colômbia, né? E ali a gente vai ter 3 pernoites, né, num hotel bem, centralizado e localizado na região de Salento, que é essa região, para contemplar natureza, contemplar as montanhas, visitar o Vale Cocora, que é o símbolo, né, as árvores que tem lá são palmeiras gigantes, mais de 60 metros, são as maiores do mundo, e é a árvore nacional mesmo. A Colômbia é conhecida ali, né, pelas palmeiras de cera do Vale do Cocora. E viver experiências com o café. Toda mulher gosta de um café. Eu sei que todos, né, às vezes homens também, mas mulherada se reúne, né, para conversar, para dividir momentos, para às vezes até fazer terapia tomando um cafezinho. E aí a gente vai visitar uma fazenda, né, uma finca de café, e a gente vai viver uma experiência premium do pé à xícara. Então esse vai ser das experiências diferentes que a gente vai ter nessa viagem. E depois de 3 dias ali, a gente vai ainda pegar mais um aéreo, então olha, são vários aéreos incluídos aí nessa jornada. A gente vai para San Andrés, que é o Caribe colombiano, aonde realmente vai ter aquelas águas calminhas, azuis, lá é conhecido como Mar de 7 Cores. Então a gente vai conhecer San Andrés, vai visitar a ilha, vai viver a experiência ali
de alocar aquelas mulitas que eles chamam e fazer todo um tour completo pela ilha. Aí outras coisinhas mais, e com certeza lá a gente vai brindar o pôr do sol, só o nosso grupo exclusivo. Não vou dar todos os detalhes, né? Porque tem que ir viver para poder voltar com experiência e conhecer. Muito É bom, hein? natureza, é propósito, é isso aí. Muito bem. Quando você fala em propósito, em essência, eu sinto em você uma energia diferente, né? Sobre talvez uma visão da criação, de Deus, sem entrar em religião, mas falando sobre espiritualidade. O que você entende realmente como uma essência da criação? No que você acredita? Olha, eu acredito que Deus está em todas as pessoas. E muitas vezes, eu sinto, na realidade, ultimamente eu tenho vivenciado experiências muito fortes de que muitas vezes não sou eu nem falando, é ele agindo através de mim, mas para isso a gente precisa olhar para dentro, né? Eu venho em busca disso já há um bom tempo, com várias dificuldades que eu tive ao longo do caminho. Não quer dizer que a gente também não tenha dificuldades, né? Falar de viagens é super lindo, super maravilhoso, é leve, é gostoso, é contagiante, é alegre, mas todos nós, nos nossos dia a dia, temos adversidades, temos dificuldades, inclusive. O que a gente fala? Olhar para dentro é realmente saber quem somos, né? Para que viemos? Eu acredito em Deus, uma força maior. Acredito que Deus está nas pessoas, está nos animais, está na natureza. Inclusive, eu sou católica, né? De casa, que a gente chama. Mas eu respeito todas as religiões. Acho que não vem ao caso falar sobre religião, mas realmente Deus está nos pequenos dos detalhes, para mim, muito em natureza, mas muitas vezes nas pessoas que cruzam seu caminho também a gente tem isso. Você é um deles, ó. Eu vi Deus em você em algum momento em que eu falei com você e que você me deu a oportunidade de trazer essa nossa conversa leve aqui, com certeza. É isso, sobre É, criar conexão. isso aí. É isso aí. Uma pergunta um tanto quanto forte que fizeram para nós é o seguinte: Oi? viajar sozinho é perigoso? Mulher tem que cuidar muito, né? Por exemplo, mulheres sozinhas. Ou talvez eu nem digo assim, tipo, eu como curadora da Infine Viagens, já de cara sair fazendo uma viagem para a região do Egito, essas coisas, tem que saber onde leva as mulheres também, né? Viajar sozinha, mulher é mais complicado em todos os lugares, não dá nem para andar sozinha aqui em São Bento ultimamente à noite, porque, né, a gente tem que tomar os seus devidos cuidados. Acho que sempre tem que ter, a gente sempre dá as dicas, né, também quando acompanha as mulheres. Vamos sozinhas, vamos, tem que pesquisar a região, como que é a segurança pública do local e tudo. A gente anda em conjunto, né? A gente tem que tomar nós temos que tomar todas as precauções possíveis e cabíveis do conhecimento, mas eu acho assim que eu já viajei sozinha. Eu já fui para show de um artista famoso aí que eu gosto. Depois que eu já deixei de ser comissária, fui para Buenos Aires na época. Agora a Argentina está com um presidente mais ok, a Argentina está se reestruturando, mas na época que eu fui, inclusive estava bem diferente da época que eu voava, estava deplorável Buenos Aires, muitos moradores de rua, pessoas realmente passando dificuldade, né? Não está muito diferente do que a gente também às vezes está vivendo aqui, mas viajei sozinha, tomei todas as minhas precauções, né? Aloquei na época um Uber para me levar ao show, inclusive ele é brasileiro, então assim, a gente tem que tomar os seus devidos cuidados, mas eu não vou desencorajar ninguém a viajar sozinho não, porque vale a pena, é importante também, né. Nós temos essa curadoria de viagens para mulheres, mas se vocês têm o desejo de viajar sozinho, é importante, tendo todas as questões de segurança, todos os seus devidos cuidados, viajar sozinho é um momento, é um presente que se dá a si próprio, para realmente, às vezes, até ter reflexões de, né, do que você pode do que você vê, do que você escuta, de quem você conhece também, e naquele silêncio do seu eu sair, né, de perto dos amigos, da família e tudo mais, você também traz uma introspecção e com certeza Hum, aflora melhor aí, né, os seus. Muito bom. A segunda pergunta que a gente tem é o seguinte: eu tenho uma criança, que país eu deveria evitar? Tem algum país perigoso para levar crianças?
Agora você falando de crianças, eu até estou fazendo um roteiro personalizado, esse aí, ó, que eu te dei de família. Roteiro personalizado, personalizado para uma família para Itália, né? Então, Itália é bem tranquilo, mas eles até, tipo, me aconselharam, será que a gente leva a criança ou não? Que eles também queriam aproveitar como lua de mel, só o casal. Eu falei, olha, seria interessante para os lugares que eles querem ir, Dolomitas, querem ir para Veneza, querem fazer uma coisa assim, mais os dois. Não é não seguro levar o menino, mas é interessante deixar ele e ter só um momento realmente do casal e depois fazer porque é realmente o que eles também acharam. A criança, ela se diverte na esquina, no parquinho, depende da idade da criança. Ela não tem a dimensão de tudo aquilo que envolve um novo é legal ir instruindo, que nem a minha filha, mal acostumada, porque ela gosta, sempre conhece lugar novo, diferente. Ai, mãe, qual hotel que a gente vai ficar? Ela é a louca dos hotéis, gosta de hotéis também. Mas realmente, se puder investir mais no lado adulto, mais no casal, na família que já tem consciência e sabe o valor do investimento que vai fazer na viagem, eu aconselho mais viajar sem as crianças, nesse caso, a não ser que você não tem problema com o investimento para aquela viagem. Aí, claro que vai ser mais prazeroso levar todo mundo com você, porque acontece muito disso, né? Você tá vendo um lugar, tá aproveitando uma beleza, você tá vivendo uma experiência e não tá com as pessoas que você ama, complicado também. Então, vai assim de escolha, mas nesse caso ali, esse roteiro personalizado, o casal decidiu então fazer só os dois, porque vai ter corre de troca de trem, pega trem, eles querem fazer uma viagem bem aproveitada, assim, com um horário, né? E aí, com uma criança de 5, 6 anos correndo para lá e para cá, às vezes fica estressante, né? Se nós fôssemos falar hoje de, né, dentro do teu conhecimento, se nós fôssemos falar hoje de um destino Uhum. pouco utilizado, mas muito bacana, o que que você falaria? Um destino assim que o pessoal quase não conhece, mas que é um destino bonito. Aqui no Brasil, por exemplo, Jalapão, né? Jalapão tem, pelo menos falando de belezas naturais, Jalapão é um destino que tem os fervedouros, bonito, bonito. Eu já fui 3 vezes para Bonito na época que eu voava também. Muitas belezas naturais e aquele azulzinho no meio do verde é um destino bacana, inclusive para contemplação e levar as crianças, porque é uma região de interior bem tranquila. Interno aqui, você mencionou Jalapão, É, bonito. eu gosto Externo, bastante. Ai, externo, algo fora, eu sou apaixonada pelo Caribe, né? Mar do Caribe. Tanto é que na Jornada Infine tem um pedacinho do Caribe colombiano junto na viagem, porque daí a gente vai do verde ao azul intenso. Agora, dia 30, a gente tá embarcando para Punta Cana pela terceira vez, eu, meu marido e minha filha, em comemoração ao meu aniversário e o dela, o dela é dia 8 e eu faço, né, agora no caso ontem, fiz 42 anos, e aí a gente vai comemorar viajando. olha aí, ó. Aí sim, Punta Cana, um destino também muito Legal, requisitado pelos é. E brasileiros, né? você já parou para pensar o que você conhece fora? Você gosta de alguma coisa Então, eu ainda não fiz, eu específica? fiz o passaporte recente. Agora eu tô Ah, tá. tirando, tô tirando visto, né? Fiz o passaporte recente, tô tirando visto. Ah, a gente faz visto americano também. Inclusive, no passageiro acabou de fazer entrevista em Porto Alegre e, graças a Deus, conseguiu o visto. É muito caro fazer um visto? Ah, depende do que é caro pra você ou pra, né? É... Sabor barato. Quanto que custa? Ah! Depende do que é caro pra mim, acima de R$ 50, tá? Eu vou falar e daí você vai dizer assim, deveria ter falado com a Leila. Ah, É, vice. Em média, quanto que o brasileiro vai gastar pra tirar o seu visto? o visto americano com todas as taxas, SEDEX, para que venha teu passaporte, se Deus quiser, com visto aí válido por 10 anos. Peraí, não É. fala, não fala. Não fala. Quanto é que você acha que custa um visto, ô Lambisco? Ô, chefinho, o que que é um visto? O visto é pra você estar liberado pra você visitar algum lugar fora, tipo Estados Unidos. Fala aí, qual que tu acha que sai? Visto. Tem que pagar ainda, Tem que pagar uma taxinha. Quanto que você acha que é essa taxinha? mas só você nos Estados Unidos vai ser uns Ah. 3 salários meu. 3 salários teu? Opa, Então vai dar R$ 300. 300 reais. tá barato. Ele ganha, Coitado. R$ 300. Gabi, quanto você acha que é um visto, Gabi? 10 mil foi a votação. Quanto que você acha, Naldo? 3 mil. R$ 2.500 nós temos aqui. Eu acho que custa, sei lá, uns R$ 2.000 no máximo o visto. Por pessoa, você tá Por falando, né? pessoa, por pessoa. É. E você aí de casa, já deixa aqui qual a sua votação. Você já fala, quanto sai em média pra fazer um visto, pra ir pros Estados Unidos? Você já foi? Tem conhecimento? Então coloca aqui pra nós quanto que você gastou. Diz aí.
Daqui um pouquinho, a Leila responde. Ah, viu? Muito bem. Já virou um quiz. Mas então você faz essa parte de visto. O que precisa ter? Tem que ter um passaporte. Tem que ter o passaporte válido, tudo certo, e daí dá início ao processo. Por exemplo, nós fazemos visto americano, né? Tem o visto mexicano, inclusive recentemente eu fui para Cancún com a minha mãe e para entrar no México. O México fica naquela, tipo, ó, aceita o visto, sempre vai aceitar o visto americano, mas existe o visto mexicano e agora recentemente, por causa da Copa aí, o México ele está aceitando um visto eletrônico que inclusive é muito rápido e fácil para você entrar no México uma vez só, via aéreo, e vale por 6 meses, então é bem rapidinho ali, né. Mas o visto, eh, eu vou falar Americano. Pode vou falar, já falar, pode falar. Pode falar, já pode falar. O visto, ele fica entre R$ 1.300 e R$ 1.600, depende quanto que tá a cotação ali do dólar. Conosco Isso. tá 1.457. 1.457, rapaz, não é muito caro. 1.457, só que as pessoas, né, os clientes, os viajantes têm que ter a consciência, a ciência também, tá ali no contrato de serviço, que a gente faz todo o suporte, todo o preenchimento do formulário, as respostas que a gente colhe, né, do viajante precisam ser verdadeiras, porque o que você responde para o agente de viagens, que vai fazer todo o preenchimento do formulário, é preciso ter coerência e verdade também na hora da entrevista, se porventura o entrevistador no dia vier perguntar alguma coisa, né, para bater as informações, porque a gente não sabe quais são os critérios reais de fornecer, de liberar o visto americano, né? Então, o investimento é esse, mas o viajante ele tem que ter ciência de que não depende da agência de viagens a concessão do visto, né? É o consulado. Então a gente fica muito feliz e fica muito triste também quando, porventura, às vezes é negado, que acontece, né? Mas essa família aí de Rio Negro, Mafra, foram agora recentemente para Porto Alegre e os três ficaram bem felizes que vão conhecer Uau! a terra do tio Sam. Agora a pergunta também que não quer calar é, para eu tirar um visto americano, eu preciso saber falar inglês? Lá no consulado eles vão me perguntar em inglês? Não, não. Não? Não, o pessoal que trabalha nas cabines e que vai entrevistar as famílias são americanos, mas eles já conseguem se comunicar bem e tal. Então não precisa falar inglês não, para ir bem para os Estados tranquilo. Unidos. Tá tranquilo. E depois também quando você vai viajar, você usa o tradutor. Tem tantas maneiras de se comunicar, né? Não dá pra dizer que a língua vai ter que ser um trave na tua vida pra você sair do lugar, né? Tá Não vendo, pode ser. Lambisco? Tu que é bilíngue, tá vendo? Agora tu já pode aí, Lambisco. Muito bem, muito bom. Você que tem alguma pergunta, deixe registrado aqui nos comentários. Se ainda não deu o seu like, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ative a notificação dos sininhos. Também você pode ser o nosso seguidor lá no Instagram, ficar por dentro de toda a programação. Leila, tem algum tópico que nós não poderíamos sair daqui nesta noite sem falar, sem mencionar, o que você queria trazer à luz aqui do nosso bate-papo, que infelizmente é um tempo curto, a gente ficou já 1 hora batendo Nem papo, faço ideia de quanto passa tempo eu vou rápido aqui. demais, mas tem que ficar aquela sensação de dever cumprido. Tem algo que você gostaria de trazer aqui para os nossos telespectadores? Olha, eu acredito que a gente falou e abrangeu todos os assuntos, né? E eu quero deixar a mensagem para vocês, como seres humanos, que é importante realmente a gente se conectar com o nosso ínfimo mesmo, e as viagens trazem muito disso, e eu sou a prova de que realmente eu vivo isso na essência, e esse é o meu propósito de fazer também com que mais pessoas sintam o que de fato as viagens me transformam e também podem transformar muitas mulheres principalmente, né, mas a gente trabalha aí com as famílias também e tudo mais. Então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Quintou Podcast e poder trazer um assunto diferente aí para muitas pessoas que às vezes nem faziam ideia, né, que tinha todo esse caminho aí e talvez, tá focado só no trabalho, casa, trabalho, mas, né, às vezes não separa ali um investimento para viver experiências diferentes. Então, eu aconselho a fazer, porque realmente quando você vai para uma viagem, você volta diferente e você volta com memórias, com fotografias, você quer dividir aquilo com a tua família
E às vezes não tem como quem está te escutando realmente faz uma ideia, uma noção, mas realmente não viveu aquilo. Então tem que viver para realmente poder expor e para sentir e guardar aquilo para sempre. Uau, o recado dado, o Quintou Podcast também agradece, né, a Leila, esse tempo de qualidade, falando sobre conexão, propósito, essência. Nós que ganhamos aqui um presente, ó, um presente da Infini. Eita, nós, tô parecendo lambisco. Ganhamos um presente da Infini Viagens e Essência. Também recebemos uma cartinha aqui, ó, depois você acompanha nos stories, tá? Que vai ser postado o conteúdo dessa cartinha. Então já fica ligado nos stories. Muito obrigado pelo presente. Ganhamos aqui também, ó, uma vela simbólica, né, numa flor de lótus. Que né? é o que representa a Infini Viagens. Uma flor de lótus que tem toda uma conexão, né, toda uma essência também, um significado. Nós ganhamos também aqui os cartões, um cartãozão bonito demais, hein, Infini Viagens aqui, ó. Então, para você que gostou da ideia, para você que se conectou com o nosso podcast, e para você, principalmente, que quer fazer uma viagem com um propósito, entre em contato com a Infini Viagens, com a Leila Novak, curadora, que vai acompanhar, cuidar de todos os detalhes e, sem dúvida, a sua preocupação é zero. É só curtir, aproveitar, voltar renovada, né? E depois, é claro, lançar essa energia aí junto com o maridão para que fortaleça o casamento, o relacionamento, a união com os filhos. A ideia é transformar vidas. Leila, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada também. Como foi a recepção aqui no Quintou Podcast? O que você acha da estrutura do Quintou Podcast? Conta pra quem não sabe, atrás dos bastidores aí. Quentinho, aconchegante. Cheguei já atrapalhada porque não sabia se tinha fechado o carro ou não. Voltei. Tu não tava aqui, eu achei que já estaria, mas ó, o pessoal tá no horário. Me receberam bem, já ficaram felizes com o presente que a gente vai compartilhar aqui agora depois. Azar, Eles também vão, né, participar aí de um gostinho internacional, né? Já fica Gostei acompanhando. bastante. Já fica acompanhando depois que vai sair os stories do que é isso aí. Já fica aí, já fica a dica. Então, é isso aí. Obrigado, mas tu tá Leila. com uma ótima equipe aí, não? Fique tranquilo, eu vou ter que contratar o pessoal do marketing aí pra Infini Viagens também. É isso aí. Ai, já fizeram propaganda, eu acho que é importante. Até porque a gente não dá conta de tudo, né? Muito bom. Nossa, rede social, é marketing, é financeiro, é vendas, é curadoria, é muita coisa. Show de bola. Se cada um fazer a sua parte bem feito e a gente realmente valorizar o trabalho de todo mundo, a roda anda. Essa é uma mensagem bacana que dá para realmente incluir aí. Porque o que acontece, todas as profissões têm o seu valor, né? E muitas vezes a gente tem que cuidar aí para ficar... Tem gente aí chorando e, tipo, pedindo coisas e não valorizando, tem que cuidar, porque muitas vezes o teu trabalho também não vai ser valorizado e não vai ser, tipo, abençoado, porque você tá querendo só a parte fácil, né? Deixa que eu vou dar um jeitinho, eu vou conseguir sozinho. Não, eu acho que se todo mundo apoiar e realmente cuidar e valorizar o trabalho e a profissão de cada um, todo mundo cresce, todo mundo vai pra frente. Com ela, a palavra e a mensagem final. Eu quero só agradecer, então, essa oportunidade com toda a equipe aqui do Quintou, o Alex também. Foi, assim, um presente realmente te conhecer. Eu acho, assim, que o universo realmente nos uniu. Tudo tem um propósito e acho que, inclusive, isso, porque eu não imaginava, não te conhecia, né? Conhecia ali... né, de entrevistar as pessoas, mas não pessoalmente. Então, assim, até te perguntei, né, sobre a tua história, que foi muito bonita, né? Você me contou um pouco da tua trajetória. Eu acho que também teria que alguém entrevistar aqui o Alex, porque ele tem coisas, né? Tem uma história de vida aí que tem bastante relevância. Mas o que eu quero é só agradecer mesmo. Eu nem sei como me expressar, porque eu tô muito feliz. Amém. O Quintou Podcast vai ficando por aqui. O nosso abraço e até na quinta-feira que vem. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.